Olá, tudo bem? A gente está aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de maio. Junto comigo está o Daniel, que é o nosso gestor, responsável pelo TEP aqui na Telos. Bom, depois de praticamente um ano, né, Daniel, a gente conseguiu vender o edifício Timbaúba. E existe todo um racional por parte dessa venda desse ativo que não foi tão simples ou tão tradicional como os outros processos. Se a gente puder, assim, primeiro de tudo, parabéns por ter conseguido, né, concluir, e a gente explicar que quando a gente comprou o ativo em dezembro de 2020, nós compramos 16 conjuntos e agora a venda foram de 15 conjuntos. Isso. A gente até fez uma live aí mês passado, né, explicando o racional dessa venda do Timbaúba, e a gente completou uma primeira fase. Após algumas negociações, a gente auditou o CVC da aquisição como a primeira fase, e a gente ainda tem uma fase final menor, vinculada a uma condição precedente ainda para concluir até o final desse ano, mas a gente conseguiu destravar essa venda, e conseguimos concluir as amortizações parciais das dívidas. Não, perfeito. E Daniel, o racional é sempre bom a gente explicar por que a gente vendeu o edifício Timbaúba. Nós tínhamos lá em torno de 32%, a gente tentou fazer aquisição de novas áreas, novos conjuntos, a gente não conseguiu crescer e nem implementar uma série de melhorias que a gente costuma fazer nos outros ativos. Ou seja, o Timbaúba deixou de ser um ativo core para o fundo, né? E parte do recurso a gente utilizou também para amortizar a dívida que o fundo tinha uma alavancagem. Correto. A gente conseguiu uma certa valorização, a gente vendeu por 12.600 o metro, mais ou menos, e tínhamos comprado por 11.300, mais ou menos. Não foi uma TIR tão grande, mas foi importante para a gente conseguir amortizar parcialmente as dívidas. A gente acabou quitando aquela dívida, aquele tranche do Fujitsu, um tranche no CDI, que já era isento de multa para pré-pagamento, que foi no fato relevante que a gente divulgou no dia 19 de maio, foram 9.161.000, mais ou menos, essa quitação, foi feita em 19 de maio. E agora, no final do mês, a gente quitou um pouco mais de 50%, quase 51% do CRI do São Luís, que foi 11.005.000 reais em 31 de maio. Os dois somados dão 20.166.000, que equivale reduziu agora a dívida sobre o PL para em torno de 10,2%, que é a mesma informação que a gente já tinha divulgado no fato relevante de 11 de maio. Ótimo. É bom lembrar que quando a gente fez a alavancagem, que teve uma mudança de mercado em relação ao valor da cota, mas quando a gente fez a alavancagem, a gente estava em torno de 13% a 15% do fundo. Então, agora a gente diminuiu e foi para 10%, que deixa o fundo numa situação mais tranquila, né? Porque a gente até explica isso no fato relevante, no relatório desse mês, o quão impacta essa amortização de principal e juros, não só na DRM, mas no caixa do fundo, né? Então, isso é super importante. Falando de caixa do fundo, essa venda do edifício Timbaúba incrementou o caixa em 5,3 que serão investidos. E a gente hoje vai investir para manter esse recurso e vai gerar também um incremento esse investimento. É super importante ressaltar que a gente está com uma taxa de juros ainda alta e que, então, que esse momento ter um caixa que é de 5,3 milhões, né, de reais não impacta tanto o fundo. E como que vai agora esse momento a gente distribuiu 0,55 esse mês e com essa venda a gente vai distribuir 0,40 por cota, 0,40 centavos por cota, né? Sim, o fundo vem numa crescente, né? A gente tem conseguido melhorar as distribuições nos últimos meses, e agora com o efeito da venda do Timbaúba a gente deve
distribuir agora no fechamento do semestre a diferença do ganho de capital dessa primeira etapa da venda. Acho que é só importante ressaltar também, que eu não tinha comentado, que na quitação da dívida do São Luís, a gente também conseguiu um desconto junto ao credor e isenção de multa, que não era contratual, mas a gente conseguiu negociar nesse momento para diminuir o passivo do fundo sem pagar multa e com desconto por esse outro CRI do São Luís. Tá, isso até me questionaram essa semana na casa de research, questionaram como vocês conseguiram. A gente negociou bastante, que é super importante que a gente negociou, a gente sempre olha pelo viés do investidor, e que por isso que a gente conseguiu nessas condições, né? Que foi uma questão que a gente já estava negociando desde o ano passado, quando a gente soltou o fato relevante. Então, não foi nesse último mês, a gente já estava conversando com esses credores há um tempo. Daniel, quais as perspectivas para os próximos meses? Como que fica o fundo, né? Sim, agora a gente continua com os esforços para a gente fechar a vacância do fundo, né? Zerar a vacância. A gente tem conversas avançadas ali para os 2 conjuntos que a gente tem no Passarelli e também para a vacância que a gente ainda tem na Torre Sul, de um andar e meio. A gente está em ambos os casos com negociações na mesa. A gente espera aí, de forma rápida, trazer boas notícias aí para os cotistas. É super importante dizer que a gente já está também com uma vacância física de 5,79, né? E com essa nova 5,19, desculpa. E que se realmente locar, a gente vai para baixo de 2%, não é isso? Então, bem agressivo na questão da vacância física do fundo. Não, perfeito. E em relação aos demais ativos, a gente concretizou a primeira venda do edifício Baú, que foi a primeira venda do TEP. Como estão as negociações com os demais ativos? Existe isso no nosso pipeline de vender? Então, o Timbaúba ele era um ativo menos estratégico do fundo, então foi mais óbvio a gente fazer a venda dele e concluir conforme a gente concluiu aí nesse último mês. Os outros ativos, eles também podem ser vendidos, então a gente tem estudado nesse momento mais difícil de novas ofertas, uma possibilidade de reciclagem de portfólio. A gente já discutiu isso algumas vezes, então é sempre algo que é possível, desde que a gente tenha opções de reciclar e reinvestir esse capital dentro da tese do fundo. Então, a gente está sempre nas duas pontas aí de possibilidades de venda de portfólio e de aquisição de pipe, né? Então, continuamos nessa mesma estratégia e pode ser viável aí dentro dos próximos meses alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Acho que do ponto importante é isso. Vamos para os números, Daniel? Sim, nesse último mês a vacância, conforme você comentou, está 5,19, vacância física, né? A financeira em 3,28%. A gente tem teve uma distribuição de 55 centavos agora nesse mês e um anualizado de 8,48%. São esses números. Não, tá ótimo. Bom, a gente está à disposição. Se tiver questionamento e não ficar claro todo esse movimento no relatório, ri@telos.com.br. Obrigada, Daniel. Obrigado, Bia. Tchau, tchau.